A história do rancho Skinwalker não se atém apenas a eventos paranormais. Pode-se remeter também a assuntos ufológicos, pela região onde se localiza e por possível envolvimento de tribos indígenas locais com os tais seres dos céus. O proprietário anterior ao Needs não quis ser identificado com seu nome real, mas consentiu em ser chamado de Tom Gorman, segundo sugestão de pesquisadores. Ele a comprou em 1994, após ter ficado desocupada por uns 7 ou 8 anos. Quando se mudaram para a fazenda, Gorman, sua esposa e 2 filhos ficaram imediatamente curiosos sobre a impressionante quantidade de trancas ao redor das portas e janelas da casa sede, deixadas pelos proprietários anteriores. Havia trancas em ambos os lados das portas e até os armários da cozinha tinham travas. Ao lado da casa também haviam sido enterradas estacas de ferro com correntes grossas. O rancho Skinwalker, também conhecido como Sherman Ranch ou Rancho Sherman, é uma fazenda norte-americana localizada em Utah, onde ocorrem normalmente atividades paranormais. O nome Skinwalker se deve à lenda em torno de uma espécie de bruxo que os indígenas norte-americanos acreditavam poder transformar-se em qualquer animal. No outono de 1994, Tom Gorman e sua esposa compraram a fazenda com a intenção de criar gado. Pouco tempo depois, Tom começou a dizer que havia vivenciado atividades paranormais em sua fazenda e estava tentando vendê-la. A família de Gorman permaneceu no local apenas 20 meses. Cientistas e ex-representantes da lei estavam na propriedade nos anos seguintes. Dr. Colm Kelleher encabeçou o estudo do Needs. Desde o primeiro dia, em 1994, que foram aterrorizados por uma inteligência invisível que jogava com a mente deles. Figuras de sombra dentro de casa, objetos que se moviam sozinhos, vozes e coisas ruins que aconteciam com seus animais, como vacas e touros que desapareciam ou apareciam mortos, cortados com uma precisão cirúrgica em plena luz do dia. Um lobo gigante que atacou um de seus bezerros foi seguido pelas pegadas deixadas na lama, mas as pistas sumiram, como se o animal tivesse desmaterializado no ar. 3 cachorros foram desintegrados depois de estarem perseguindo orbes azuis no pasto. Vejam as estranhezas que se seguem. Certa vez, enquanto circulavam de carro por uma das estradas da fazenda, Gorman e sua esposa observavam algo atacando um de seus cavalos. Eles descreveram aquilo como tendo altura pouco acima do chão, sendo um animal musculoso, pelos ruivos cacheados e um rabo bem peludo. O inusitado animal tinha uma aparência que lembrava de longe uma hiena musculosa, que parecia estar agarrando seu cavalo, quase brincando com ele.
Gorman chegou a se aproximar até cerca de 15 metros do bicho, mas disse que ele literalmente desapareceu diante dos seus olhos. Os Gormans verificaram o cavalo e identificaram numerosas marcas de garras em suas pernas. Poucos meses depois, a esposa de um policial local relatou ter visto uma besta avermelhada e musculosa, semelhante àquele animal, correndo pela propriedade. Houve também numerosos encontros próximos com criaturas descritas como bestas escuras de até 3 metros de altura, que lembravam o mitológico Sasquatch. Como se as experiências visuais não bastassem, a família também alega ter tido outros sentidos desafiados por estranhos eventos. Muitas vezes, ficavam surpresos ao sentir cheiros fortes de almíscar. Igualmente, os pastos inexplicavelmente se clareavam durante a noite, como estádios de futebol. Os Gormans alegam ainda terem visto os feixes de luz que aparentemente emanavam do solo. Eles e outros fazendeiros da região dizem também já terem ouvido barulhos que pareciam ser de maquinário pesado operando sob a terra. Também já ouviram vozes, muitas delas. É sabido no meio ufológico que lugares assim não são incomuns, como um local na Sibéria, onde haveria galerias subterrâneas que foram identificadas como possíveis estruturas artificiais extremamente radioativas, de onde não se pode chegar perto sem sentir algum tipo de mal-estar ou até chegar à morte. Este lugar se chama Vale da Morte. Quando os Gormans tinham umas poucas horas de sono, eram assolados por violentos pesadelos, que depois descobriram que ocorria em todos os membros da família. Os Gormans também relatam fenômenos semelhantes a círculos nas plantações, descobertos na propriedade. Uma formação encontrada no seu pasto consistia de 3 círculos de mato amassado, cada qual com aproximadamente 3 metros de diâmetro. Estavam dispostos num padrão triangular, tendo cada círculo cerca de 10 metros de distância dos demais. Em 1995, os Gormans começaram a ver coisas estranhas no céu. A esposa de Tom Gorman afirma ter visto um estranho objeto voador, semelhante a um caça-jato stealth, rodeado de luzes a piscar em forma de disco, pairando silenciosamente a uns 7 metros acima do seu carro. Vale lembrar que aviões não flutuam sobre carros. A seguir, arrancou dali a toda a velocidade. A família Gorman refere-se também a uma inusitada nuvem que pairava do lado de fora da propriedade. A tal nuvem foi descrita como tendo luzes de árvores de Natal piscando, ou mini explosões silenciosas dentro dela. Entre os inúmeros objetos voadores avistados, contavam esferas flutuantes de diferentes tamanhos e cores. Em 1995 e 1996, os Gormans e outros moradores da região relataram 12 incidentes separados, quando viram grandes círculos alaranjados voando acima das árvores. Tom Gorman afirma que assistia a cenas insólitas, dizendo que buracos se abriam nos círculos e outras esferas, menores que as anteriores, saíam de seu interior. Um rancheiro, seu vizinho, informou ter tido seus próprios encontros com o que chamou de uma bola de basquetebol voadora alaranjada. Muitos livros foram escritos sobre esta fazenda. Acredita-se que exista uma fenda dimensional por sobre o local, a qual permitiria a entrada em nossa dimensão de uma gama de estranhas entidades paranormais. O professor aposentado Junior Hicks é o historiador não oficial da área para coisas estranhas. Ele catalogou aproximadamente 400 incidentes, a maioria deles envolvendo avistamento de OVNIs. Contudo, ele diz haver milhares de outros casos. Hicks estima que pelo menos metade dos 50 mil habitantes desta região tenha visto coisas estranhas no céu, como discos voadores, naves em forma de charuto, bolas de luz. São tantos objetos que a polícia e a patrulha rodoviária há muito tempo pararam de registrar os casos. Muitos dos próprios policiais foram testemunhas em alguns casos. Hicks e seus familiares testemunharam seus próprios eventos de OVNIs ao longo dos anos. Hicks comentou ainda que a atividade OVNI realmente começou a ficar intensa na década de 50. Disse mais,
que houve casos onde todos os alunos da escola e os professores viram estas coisas pairando por sobre a cidade em plena luz do dia. Comentou que nas décadas de 1960 e 1970 provavelmente tiveram mais avistamentos de OVNIs do que qualquer outro lugar do mundo. Em 1995, a Fazenda chamou a atenção do NIDS, Instituto Nacional para a Descoberta da Ciência, com sede em Las Vegas. Este instituto é um instituto privado que financia estudos paranormais. Comprou a fazenda diretamente das mãos do proprietário por $200 mil. Em meados de 2002, a fazenda voltou a ter projeção quando o NIDS permitiu a George Knapp, ex-jornalista de um jornal extinto, que tivesse acesso à fazenda. No final do mesmo ano, Knapp publicou um artigo sobre a fazenda. Robert Bigelow comprou a propriedade e começou um estudo científico sem precedentes. Postos de observação foram construídos, câmeras de vídeo foram instaladas e postas em funcionamento. Cientistas e ex-representantes da lei estavam na propriedade durante os 8 anos que se seguiram. Dr. Colm Kelleher encabeçou o estudo do NIDS. Os cientistas passaram todas as noites na escuridão e foram testemunhas de dezenas de UFOs e bolas de luz. Também encontraram grandes animais desconhecidos, incluindo os que surgiram através de túneis de luz no campo, o que foi demonstrado difícil de alcançar. As câmeras, que estavam instaladas nos postes telefônicos, foram quebradas por alguma coisa invisível. Dr. Colm Kelleher disse: verificamos as marcas do tempo de um polo ao outro. Vimos quando a câmera ficou sem eletricidade e não havia nada no filme. Deveria haver algo visível, já que a câmera tem uma boa autonomia. Os membros de equipe de pesquisadores ressaltam que são constantemente pressionados por Bigelow para que obedeçam rigidamente ao método científico, devido ao fato de que o objeto de sua pesquisa seria tão controverso nos círculos científicos. A entidade entende que qualquer desvio do método científico representaria uma perda de credibilidade. Se ela é considerada uma organização excêntrica, suas descobertas, não importando quão profundas ou bem documentadas, seriam desconsideradas sumariamente. O NIDS ainda é dono do rancho, mas parece que os fenômenos estão passando na clandestinidade, pois não há mais divulgação dos fatos. Até agora, o mistério do rancho Skinwalker segue sem solução. Kelleher comentou que, em todo caso, foram criadas mais perguntas acima das que ele tinha quando entrou nesta coisa. O rancho se mantém fora do alcance de forasteiros. Ironicamente, os visitantes deste mundo não são bem-vindos. A fazenda Skinwalker, portanto, se apresentou como uma oportunidade única de se estudar uma rica variedade de coisas exóticas em constante atividade. Era como pedir uma pizza de estranhezas, com todas as coberturas ao mesmo tempo. UFOs e Yetis, bolas de luz, mutilações de gado, poltergeist e círculos nas plantações, manifestações psíquicas e lendas antigas indígenas. Ou seja, a fazenda parecia ser um lugar único em todo o mundo, e os membros do NIDS sabiam que deveriam ser cuidadosos, levando em consideração as histórias contadas pelas pessoas do local. Colm Kelleher comentou ainda que eles não tinham nenhuma ideia pré-concebida sobre o que estava ocorrendo, mas decidiram usar uma abordagem de filtro aberto para juntar informações. Kelleher ainda comentou que possuíam muitas reservas sobre lendas dos Skinwalkers, como os avistamentos de pés grandes e aquelas coisas que a família alegava estar vendo, mas decidiram colher toda a informação que pudessem, sem desconsiderar nada de imediato, e avaliar tudo mais tarde. Ao dizer isto, estava se referindo a um ser mítico que teria poderes sobrenaturais, dentre os quais o de mudar de forma, deslocar-se invisivelmente em altas velocidades e interromper o movimento das coisas ao redor, como se pudesse parar o tempo. A lenda do Skinwalker, reavivada pelas experiências dos fazendeiros, já estava presente desde os tempos dos antepassados dos Ute. Os Ute eram uma nação indígena que habitou o Utah. Seus descendentes confirmam que tais avistamentos já aconteciam no passado, sendo testemunhados por seus ancestrais. Contudo, anomalias aéreas não eram as ocorrências mais comuns na fazenda, pelo menos não por um bom tempo. Você já viu um disco voador ou OVNI? Viu luzes que se movimentam de forma estranha à noite? Viu seres estranhos? Deixe abaixo sua história, pergunte, sugira temas. Falaremos sobre conspirações, falaremos sobre acobertamento, ufologia e mistério. Este é o canal Alienates.